governo anunciou recentemente medidas para impulsionar o turismo náutico aqui no Brasil. Entre essas medidas estão a regulamentação de profissões e a abertura de uma linha específica de crédito. Mas de que forma essas novidades incentivam o setor na prática? Quem explica é o ministro do Turismo, Gilson Machado. Numa entrevista ao vivo, o ministro também fala sobre turismo de natureza e cicloturismo. A concessão do Parque Nacional do Iguaçu à iniciativa privada é outra pauta dessa conversa que você acompanha a partir de agora. Mais de 37 mil quilômetros de rios, lagos. Só para você ter uma ideia, eu fui em Barcelos agora, no Ministério do Turismo inaugurou o aeroporto de Barcelos, o terminal de passageiros, e eu peguei um barco e subi o Rio Negro. Pra você ter uma ideia, só em Barcelos tem 3 mil ilhas. Só no Rio Negro tem mais de 50 mil praias belíssimas, tão bonitas como a praia mais bonita de Maragogi, como é que é a praia de Antunes, que nunca tiveram uma pegada de um ser humano lá. A Amazônia realmente, quem não foi, se dê a chance de ir conhecer. E falar de turismo náutico, né? Não dá para falar em desenvolvimento do turismo sem falar no nosso potencial. Pelo fato principalmente que nós não temos desastre natural de qualidade nenhuma, nós não temos furacão, maremoto, terremoto. O turismo náutico no Brasil pode ser explorado 365 dias por ano. E tem outro detalhe, Gabriela, 80% da população brasileira mora na faixa de 200 quilômetros até do litoral. Grande parte da população brasileira mora no litoral. Então, o turismo náutico cresceu exponencialmente no período pós-pandemia, vem no período durante a pandemia. Muitos brasileiros que iam para o exterior, diga-se de passagem, o Brasil sempre foi um país que mandou 11 milhões de turistas brasileiros para o mundo todo, de alto poder aquisitivo, que com a pandemia esse pessoal começou a viajar aqui dentro do Brasil, começou a ser fidelizado aqui dentro, e o turismo náutico é uma grande oportunidade. E nós fizemos várias ações junto com o Ministério do Meio Ambiente também, através da normatização do mergulho conduzido, nosso programa de recifes artificiais, que já está determinado, mais de 96 pontos já plotados com a Marinha para o maior programa de naufrágio das Américas, nós vamos fazer aqui. Então é isso. A pesca esportiva também, inclusive semana passada eu estive em São Paulo, no Pesca e Companhia Trade Show, e um dado muito interessante, o mercado está hiperaquecido. Você quer comprar um barco hoje, motor de popa, você espera no mínimo 6 meses para poder receber sua encomenda de motor de popa. Está faltando barco no mercado. Agora, ministro, o governo divulgou uma série de medidas para o turismo náutico, como o senhor está dizendo, entre elas estão benefícios tributários, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A eliminação de imposto de importação de veleiros e jet skis novos e usados, né? E de 18%, praticamente para sopar zero o imposto, e com isso a gente já vê a procura por veleiro nos Estados Unidos. Mais de 200 veleiros já foram vendidos para brasileiros que estão voltando a trazer. Aí muita gente diz, isso pode acabar com a indústria náutica de veleiro. Eu digo, qual é a indústria náutica de veleiro que o Brasil tem? Nós não temos, só se nós tivermos, temos 1 ou 2 que trabalham empiricamente de veleiros. Entendeu? E não atende a demanda, o fluxo, a demanda reprimida que nós temos. E vale a pena lembrar que cada veleiro, ele gera em torno de 2 a 3 empregos aqui no Brasil. E um barco dentro d'água, na água salgada, que é um ambiente hostil, em 5 anos ele se transforma em outro barco. Porque você gasta para eletrônicos, você gasta para fiação, você gasta com a parte mecânica, você gasta com a parte de bucim, eixo, hélice, você gasta com a parte de manutenção de casco, você gasta com a parte do velame, você gasta com tudo isso daí. Então, praticamente, em 5 anos, a economia brasileira se aquece, além de falar na cadeia produtiva que está em torno do veleiro e do jet ski. Entendeu? E a gente tem feito também ações que é muito importante falar aqui, salientar, deixar pontuado, é que nós criamos agora o curso de condutor náutico. Nós, junto com o Ministério do Trabalho, a gente vai colocar no mercado de trabalho mais de 100 mil brasileiros que operavam sem ter uma profissão reconhecida, por exemplo. Que benefícios que eles têm, ministro, assim, agora com essa... Primeiro nós vamos saber o que eles são, aonde eles estão e quanto eles são.
E segundo, eles terão acesso a políticas públicas, por exemplo, um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica que nós estamos finalizando agora, para estudar o desenvolvimento de linhas de crédito. Porque o taxista tem direito a ter uma linha de crédito específica para comprar o táxi e o condutor náutico não. Eu vou lhe dar uma ideia. São Miguel dos Milagres, eu sei porque eu moro lá. São Miguel dos Milagres tem o quê? 100 taxistas. Tem mais de 500 jangadeiros fazendo condução náutica. Isso daí traz segurança para o turista, traz segurança para o pousadeiro, para o cara que indica o passeio náutico e traz segurança para o cidadão também, que ele passa a ser reconhecido como uma profissão. Então isso daí é extraordinário, não é? E a gente está feito, nós temos feito isso aí também. Outra coisa que a gente tem feito, o Brasil não tem, como é mesmo, a percepção não tinha até então, o presidente Bolsonaro foi muito feliz nisso, que ele é um ecoturista náutico também. O brasileiro não tinha percepção da importância do turismo náutico. O turismo náutico sempre foi tratado com bullying, como coisa de rico. Como não é para ser democratizado, é para ser de todos. Por exemplo, você vai em qualquer cidade hoje, você não tem rampas públicas para colocar seu barco. Por que não, Nazi? Ele não tem condições de pagar vamos dizer, R$2.000 numa marina de mensalidade, mas ele tem condição de ter o barquinho dele na casa dele, coberto com a lona, e final de semana ele quer ir no lago, ou numa represa, ou no mar, ele tem que ter um acesso, uma rampa pública, que ele chegue com o barco dele, tire o barco, passa o dia curtindo, no outro dia ele leva o barco para casa. Aqui a gente não tem essa cultura que todos os países do mundo, grande parte, tem. E o turismo náutico ele tem que ser democratizado no Brasil. E é isso que o nosso presidente está fazendo. Agora, ministro, além do turismo náutico, um outro segmento que está ganhando a atenção do Ministério é o cicloturismo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que tem sido feito para estimular esse turismo sobre duas rodas. Bom, muito mais do que um meio de transporte, né? A bicicleta passou a ser um item de lazer e que agrega saúde e bem-estar, somente em ambientes livres. Você tem uma ideia, a venda de bicicletas no período de 2020 aumentou 118% no Brasil, apesar de toda a pandemia. E agora, no mês de março, o Ministério do Turismo, junto com a Unesco, nós lançamos um edital para selecionar uma empresa que possa mapear todos os prováveis locais nos parques para ter trilhas de cicloturismo. E esses resultados incluirão a identificação de vários mercados estratégicos também e a proposta de ações promocionais para divulgar isso daí e apoio à comercialização, que isso daí é uma grande tendência do mercado. Agora, ministro, amanhã está marcado o leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Com isso, um consórcio privado vai poder administrar a prestação de serviços no parque. O que isso traz de benefício para o país, as concessões dos parques nacionais? Bom, um dos maiores ativos que o Brasil tem é a sua natureza intacta. Não é? Então, você vê hoje, já temos outra visibilidade nos parques. Eu fui agora em Noronha, por exemplo, e a gente já vê essa acessibilidade, coisa que não tinha antes, diga-se de passagem, do governo do presidente Bolsonaro, com a qualidade que tem, com o compromisso que nós temos com a pessoa com deficiência e justifica justamente com essa parceria público-privada, as concessões, o seu potencial. E para juntar o interesse econômico com o interesse de preservação. Então, nós temos feito isso aí. Por exemplo, nós vamos lançar agora no futuro, o ecoturismo, o turismo equestre dentro dos parques. Os parques não tinham acesso a cavalos. Você tem noção quantos cavalos nós temos no Brasil hoje? O tamanho do negócio cavalo, do turismo equestre no Brasil? O Brasil hoje tem 6 milhões de equinos. O cavalo no Brasil, eu tive agora numa exposição nacional do Mangalarra Machador lá em Recife, uma etapa. O turismo de cavalo, o negócio de cavalo gera 3,5 milhões de empregos no Brasil. Essa era a pergunta que eu ia fazer, ministro. É o potencial do Brasil para o turismo rural, que também é muito grande e o governo também dá com olhos voltados para isso. É impressionante. Só para terminar meu raciocínio, gera mais emprego o turismo equestre do que a própria indústria automobilística. E você sabe que o homem jamais será no turismo equestre... será trocado pelo robô, será substituído pela máquina, porque você consegue. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Turismo, Gilson Machado. Ele falou sobre o Parque Nacional do Iguaçu,
o próximo a ser concedido à iniciativa privada, explicou medidas de incentivo ao turismo náutico e adiantou planos sobre turismo de natureza e cicloturismo. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.